Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar bem informado. Agora em São Paulo, o relógio da Avenida Paulista crava 17 horas e 11 minutos e os termômetros marcam 27 graus com muita chuva por aqui. Eu sou Gil Latoreira, hoje falando direto da nossa central de jornalismo, nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde, a partir de agora, nós vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no Litoral Norte, no Litoral Sul, em todo o interior do estado de São Paulo e também vamos dar uma passada por Santa Catarina, além da capital federal, com os assuntos nacionais, além, é claro, do nosso giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, AM 560 e muito em breve no FM 82.3. Também pelas nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quarta-feira. Hoje é 7 de janeiro de 2026, verão brasileiro e dia do leitor. Vamos então aos destaques de hoje. Polícia Federal emite mais de 2,5 milhões de passaportes em 2025. Governo de São Paulo amplia a ProPet-SP com nova etapa de castrações. Paulo Scaff assume Fiesp para o mandato 2026-2029. Quadrilha é presa após roubo de carga com o motorista mantido refém em Guarulhos. Com pulso firme de Lucas Sanches, Guarulhos combate o crime e atinge menor taxa de roubos da história. Caraguatatuba lidera a geração de empregos no Litoral Norte. Ex-prefeito e ex-secretário são condenados por irregularidades em festa indígena em Bertioga. E hoje tem a estreia do quadro Política Brasil, com o comentarista político Vinícius Pichuleco. E ainda nesta edição, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, trazendo aí as principais notícias nacionais e internacionais que movimentaram o cenário político e mundial desta quarta-feira com análises e comentários. O jornalista Brian Defende fala direto da França com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Também nesta edição teremos um giro de notícias sobre as principais cidades de cobertura da Guardiã. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quarta-feira, já está no ar. Download da Notícia. E às 17 horas e 14 minutos, nós já acionamos a nossa correspondente internacional, a Gabriele Tricânico, que fala direto da Itália. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí na Itália, Gabi. Pelo jeito, muito frio. Aqui 27 graus e chuva. Aqui menos 3 graus e graças a Deus a chuva foi embora, deu uma trégua aqui pra gente. Roma não tem mais nenhum ponto de alagamento, mas a nevasca, a friaca, principalmente no norte da Itália, continua. Inclusive várias escolas sem aula hoje, viu, Gil? Mas, eu vou começar falando primeiro aí da cidade de Guarulhos, antes de falar da parte boa aqui da Europa. De manhã eu já disse que a Giorgia Meloni havia ontem sinalizado que apoiaria a União Europeia no acordo com o Mercosul. Hoje de manhã havia mudado, eles haviam imposto algumas regras, mas parece que agora no final da tarde ficou marcada uma reunião para sexta-feira em Bruxelas
Pode ser que na semana que vem esse tratado seja assinado. Mas vamos lá para Guarulhos, na região do Alto Tietê. A gente tem imagens aí do prefeito Lucas Sanches, porque a cidade alcançou um marco histórico no combate à criminalidade. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública que mostram que o município registrou em novembro de 2025 a menor taxa mensal de roubos desde o início da série histórica em 2001. O resultado é atribuído ao pulso firme da gestão do prefeito, junto com as estratégias da Guarda Civil Municipal, que atuou de forma intensificada em todas as regiões da cidade, liderado pelo secretário de Segurança, o coronel aposentado da PM, o Coronel Hélio. Ele tem feito um trabalho brilhante à frente da pasta. Na comparação com novembro de 2024, os roubos a celulares, bolsas e outros bens caíram 35%. O roubo de cargas teve a redução de 21,7%, enquanto o furto de veículos recuou para 17,7%. Já os furtos em geral apresentaram uma queda de 4,2%. Ao longo de 2025, a Prefeitura investiu no fortalecimento da GCM, entrega de 54 novas viaturas, além da formação e capacitação de 59 novos agentes pela primeira Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas do município. Os números confirmam o impacto das medidas adotadas. Entre janeiro e novembro, o total de roubos então caiu 16,7% em relação ao mesmo período em 2024, consolidando um novo cenário de segurança para a população, que é o que o povo quer, né, Gil? O povo quer segurança. Pois é, Gabi, essa questão da segurança, foi feito um levantamento hoje, o povo brasileiro dá mais importância à segurança do que efetivamente até a saúde e a educação. Então, segurança é algo que ficou muito em evidência e vai ser um ponto muito forte nas campanhas políticas desse ano, você pode ter certeza. Toda aquela que a gente chama de bancada da bala já estão aí sobressaindo justamente por essa questão da segurança. E sem dúvida nenhuma, todos os políticos, candidatos, pré-candidatos utilizarão essa plataforma como uma alavanca para suas campanhas nesse exercício de 2026. E o Lucas Sanches está fazendo um trabalho certo, fortalecendo a GCM, porque a Polícia Municipal hoje tem um espaço muito maior na segurança pública local e está muito bem equipada, né? No começo, a GCM cuidava só da zeladoria, praticamente. Hoje, não. Hoje ela já tem um papel tão importante quanto o da Polícia Militar do Estado. Não conseguiram ainda acessar os pancadões totais, a cidade é muito grande, mas o Coronel Hélio tem sido muito combativo à frente da pasta e aí junto aí no comando, na liderança do Lucas, conseguiram apresentar esses números aí bem interessantes. Agora sim, eu vou voltar aqui para Roma, hoje é quarta-feira, começou o ano aqui, ontem foi feriado, né, da Bruxa Befana, mas olha, eu vou pedir para colocar as imagens, porque Roma volta a mostrar por que é considerado um dos maiores desafios urbanos e arqueológicos do mundo. A cidade inaugurou em dezembro uma nova estação da linha C do metrô. Ela foi construída com 30 metros de profundidade, praticamente bem embaixo do Coliseu. É uma obra que une engenharia de ponta e preservação histórica. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram vasos, pratos de cerâmica do século II a.C., além de ruínas de uma antiga residência do século I. Com a piscina de água fria e banho do terminal, todo esse material passou a integrar um museu subterrâneo acessível aos passageiros, conforme vocês veem aí nas imagens, que fica dentro da própria estação. A complexidade dessa obra exigiu técnicas inéditas, como o congelamento do solo para preservar os achados arqueológicos e também proteger as estruturas históricas que ficam acima do canteiro de obras. Segundo os engenheiros responsáveis, o desafio foi construir o metrô sem comprometer 3 milênios de civilização acumulados no subsolo romano. A linha C, que começou a ser construída há cerca de 2 décadas, já encontrou mais de 500 mil artefatos arqueológicos ao longo do trajeto. Todos eles estão expostos, né, aí no museu. O investimento total deve chegar a 7 bilhões de euros, com a previsão de conclusão completa até 2035. Quando a obra for finalizada, ela terá quase 30 quilômetros
de extensão e capacidade para transportar até 800 mil passageiros por dia. E além de melhorar a mobilidade urbana, o novo trecho permite que os moradores e turistas viajem literalmente aí pela história, passando sob o Coliseu por alguns dos patrimônios mais importantes do mundo, como o Fórum Romano e toda a região do Vaticano. Tá aí então as imagens, né, para quem quiser vir a Roma, precisa fazer esse passeio, visitar então a estação do metrô Colosseu, como se diz aqui em Roma, né? E o acesso ao museu é de graça, totalmente gratuito. E saindo do metrô, atravessando a rua, você já tem ali o passeio do Coliseu, então é sensacional. Para quem vem a Roma, não pode perder. E olha, Gil, fazendo um comparativo com o nosso metrô aí do Brasil, não perde nada para o nosso metrô do Brasil, que é um dos melhores do mundo também, viu? A estação super moderna, super bem organizada, nova, uma estação nova, né? Então, e ainda com arte e cultura, que é o museu, com esses artefatos que foram encontrados durante essa obra, Gil. Perfeitamente, Gabi. Aliás, esse sítio arqueológico aí em Roma se soma ao patrimônio mundial, né? Porque é uma beleza, uma maravilha. E a preservação dessa história de tantos anos é muito importante para que a gente possa contar a própria história da nossa civilização, né? Da nossa existência, como que isso tudo resiste há tanto tempo. Eu te invejo nesse momento de estar tão perto desta cultura maravilhosa, mas passando por aí, tá aí o convite, como você mesma fez, para não deixar de passar nesse metrô, porque é maravilhoso. Há pouco, guardadas as devidas proporções, evidentemente, aqui no Brasil, quando fizeram a reforma no Museu do Ipiranga, aconteceu a mesma coisa, né? Encontraram na parte de baixo muitas coisas que hoje também estão expostas no subsolo do próprio Museu do Ipiranga, que fica aqui em São Paulo. Mais alguma complementação, Gabi? Eu volto daqui a pouquinho, que a gente vai conversar com o Vinícius Pichuleco, direto de Brasília. Ele que traz informações aí sobre esses últimos históricos e acontecimentos do Banco Master, a tentativa aí de compra de patrocínio, publicidade do influenciador que é vereador lá no Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. O ano começou, os nossos prefeitos aí no ABC, no Alto Tietê, tá todo mundo ainda em ritmo de férias, tem cidades do litoral, estão aí com os eventos, né, os festivais de verão. Mas Brasília está pegando fogo, fervendo. O presidente Lula já sabe que vai ter uma reforma ministerial. São 24 ministros que deixam o governo nesse início de ano para ajudar nas eleições. O Marinho não é candidato, conforme a gente já havia antecipado, porque o Moisés Celerge esteve aí conosco nos estúdios da Guardiã da Notícia. Então tem muita coisa para a gente falar sobre Brasília. Eu volto daqui a pouquinho aí com vocês. E ao longo das nossas entradas, Gabi, estou levantando uma informação que, aliás, você me passou. O governo federal já está liberando milhões aí para algumas cidades. Nós vamos levantar um pouquinho mais essa informação. E, pelo jeito, a campanha começou, né, Gabi? A torneira abre, pelo menos, do governo federal. Vamos ver se aqui em São Paulo a torneira abre também. Daqui a pouquinho, depois das 18, então, Gabi, eu te chamo novamente e a gente volta no quadro Política Brasil, tá bom? Tá bom, obrigada. Até já. Bom jornal. Até já. Bom jornal para você também. Vamos lá, continuando, 17 horas e 24 minutos, depois da participação da Gabi Tricânico, direto da Itália, hora de acionar o nosso correspondente internacional Brian Defendi, que traz um giro de notícias da Europa direto da França na tela do download. E na última terça-feira, na França, 2 ônibus colidiram, né, um com o outro em uma rodovia. Os ônibus são das empresas Flixbus e a OVNI Tours. Esses 2 veículos, um acabou chocando com a traseira do outro, levando aí 2 pessoas à morte, né, e deixando 43 pessoas feridas, entre elas 2 portugueses que estão em estado grave. Segundo as informações iniciais, esses veículos acabaram colidindo, deixando aí totalmente destruído a traseira desse veículo, como imagens foram divulgadas na rede social. Outras imagens, alguns pedaços do ônibus, né, estão jogados no meio da rodovia. E segundo informações da polícia, vai começar agora uma investigação para saber se o veículo que colidiu houve alguma falha mecânica ou se estava em alta velocidade, né, o que pode ter ocasionado isso. Vale ressaltar que a França teve
previsões meteorológicas, né, as condições meteorológicas não estavam boas no momento, o que pode também ter levado e ocasionado esse acidente no momento da colisão que aconteceu no dia de ontem na França. Outra informação também que nós comentamos, né, e falamos da França foi a neve que caiu, que é muito bonito de se ver, mas a neve também gera alguns transtornos, como os acidentes, colisões nas autoestradas, e também ontem cerca de 500 voos foram cancelados, somando aí Amsterdã, Bruxelas e Paris. Voos que seguiam tanto para a União Europeia como para outros países fora da União Europeia, e também vindos aqui de Portugal ou com direções a Portugal foram cancelados aí, gerando um transtorno enorme nos 3 países, e para quem também estava aqui em Portugal esperando o seu voo, esperando para embarcar para algum desses 3 países aqui da União Europeia. Segundo a agência, né, responsável pelos voos, né, a agência aeroportuária, perdão, eles informaram que hoje, no dia de hoje, na quarta-feira, pode acontecer novos cancelamentos caso a neve prossiga, aí, né, a queda de neve prossiga e possa gerar mais transtornos aí nos voos, nos pousos e decolagens nos aeroportos. Então, destacando que neve é bonito de se ver, mas gera aí um grande transtorno quando se fala em voos, pistas, acidentes. Isso é muito propício nessa época do ano aqui na Europa e devido ao frio intenso. Outra informação também que envolve Paris é que o presidente Emmanuel Macron, juntamente com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, assinaram ontem um acordo de enviarem as suas tropas para a Ucrânia, caso haja um acordo aí de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, essa ajuda seria muito bem-vinda e muito boa para o país, no caso, né? E que eles buscam, né? A Ucrânia busca chegar a um cessar-fogo e a um acordo de paz junto com os países aí, junto com os 2 países que seriam a França e também o Reino Unido, e um cessar-fogo juntamente com a Rússia. Vale destacar que nos últimos dias o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem intervindo aí, vem tentando mediar um acordo de paz que até o momento não chegou, mas eles estão buscando aí a um acordo final para que haja um cessar-fogo entre os 2 países. Caso isso aconteça, como foi assinado ontem esse acordo, a França e o Reino Unido enviarão suas tropas lá para a Ucrânia, que segundo eles, esse envio das tropas tem como objetivo fortalecer e garantir a segurança da Ucrânia e dissuadir futuras agressões da Rússia, como também ajudar a reconstruir as capacidades das forças ucranianas depois de um cessar-fogo, e também proteger o espaço aéreo marítimo da Ucrânia e estabelecer hubs militares pelo país para armazenamento e coordenação de equipamentos e apoio defensivo. Eu sou Brian Defende, de Portugal, para a Guardiã da Notícia. Muito bem, 17 horas e 28 minutos. Amanhã o Brian Defende volta com outro giro de notícias lá da Europa, falando diretamente da França. Para fechar o nosso giro internacional, olha só, a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, a Rosa Villavicencio, afirmou que a raiz do conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela é o petróleo e os interesses econômicos, em meio às crescentes tensões devido às ameaças de Washington contra a Colômbia agora, né? Assunto bem preocupante que a ONU já vem discutindo e os países também estão reunidos, preocupados aí com esses devaneios do Trump que resolve invadir agora todo mundo, né? Então, vamos à tela do download da notícia, ouvir então o que a Rosa Villavicencio, que ela é a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, disse. Na tela do download. O governo colombiano afirmou que o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela gira em torno do petróleo, em meio às crescentes tensões devido às ameaças de Washington contra a Colômbia. Todo esse conflito tem a ver com interesses econômicos, a necessidade de petróleo para uma economia baseada em combustíveis fósseis como a dos Estados Unidos.
O governo colombiano rejeitou a incursão militar dos Estados Unidos em Caracas, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, bem como as subsequentes ameaças de um ataque semelhante na Colômbia. Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores colombiano enviou uma nota formal de protesto aos Estados Unidos, expressando sua rejeição ao que chamou de insultos e ameaças do presidente Donald Trump. Villavicencio afirmou que a ação do país representa uma linha vermelha nas relações internacionais. Após os ataques na Venezuela e a captura de Maduro, Trump disse que uma ação semelhante na Colômbia lhe pareceria boa e afirmou que o presidente colombiano Gustavo Petro é um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la para os Estados Unidos. Petro, um ex-guerrilheiro que assinou um acordo de paz na década de 1990, disse estar disposto a pegar em armas novamente para se defender de Washington. Esse assunto ainda vai render muito, minha gente. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Aqui o jornalismo é regional, mas o alcance é global. Agora são 17 horas e 31 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos instantes com a segunda parte e a segunda meia hora do download da notícia. Segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. E agora, 17 horas e 38 minutos, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Vamos abrir agora o nosso giro de notícias com notícias nacionais. Olha só, a Polícia Federal emitiu aí mais de 2,5 milhões de passaportes no ano de 2025. O número representa um aumento de 23,3% em relação a 2024 e é o maior volume registrado nos últimos 6 anos. A reportagem é da Pietra Zabani, que você confere agora na tela do download. Um balanço divulgado pela Polícia Federal mostra que mais de 2,5 milhões de passaportes foram emitidos no ano de 2025. O número representa um aumento de 23,3% em relação a 2024 e é o maior volume registrado nos últimos 6 anos. Em outubro, a própria corporação havia alertado para o risco de paralisação do serviço, devido à falta de recursos, o que poderia suspender a emissão de novos passaportes. Já no início de novembro, o governo federal anunciou o repasse de 60 milhões de reais, garantindo a continuidade do serviço em todo o país. A série histórica mostra que a emissão de passaportes vinha crescendo até 2019, quando quase 3 milhões de documentos foram expedidos. Em 2020, com a pandemia, houve forte queda e cerca de 1 milhão de passaportes foram apenas emitidos. O resultado de 2025 sinaliza a retomada da demanda e a necessidade de investimentos constantes
para manter o serviço funcionando de forma eficiente. 17h40. Agora vamos abrir as notícias da capital. Olha só, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre a nova Paraisópolis que já está chegando. O projeto pretende transformar aquela região em um grande complexo de oportunidades com redução das desigualdades em todas as áreas e mais qualidade de vida para todos. Um modelo que, sem dúvida, servirá de exemplo para o mundo. E quem detalhou o projeto durante uma reunião foi o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Vamos conferir juntos agora na tela do download. Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em uma reunião super importante com os secretários aqui. É o projeto de Paraisópolis. Lembra que a gente fez uma alteração na lei e conseguimos fazer venda de CEPAC, arrecadamos 1.640 bilhões para fazer uma reurbanização em Paraisópolis. 32 mil moradias, ou seja, 120 mil moradores vão ser beneficiados com esse projeto da reurbanização da nova Paraisópolis. Serão abertos vias, abrir uma via importante, porque aqui as casas estão muito juntas, não tem como sair, não tem como andar, então serão abertas ruas aqui, transversais para poder sair. A gente vai ter outras vielas também de 1 metro, vai ser ampliada para 3, outras 5 metros. E além de toda essa reurbanização que a gente vai poder adequar, também as obras que a gente vai ter aqui. Um lazer solidário, Casa de Cultura, que vai ter mais um céu, Praça da Paz, Centro Esportivo, enfim, muita coisa bacana aqui. Ela vai entrar em consulta pública e na consulta pública as pessoas vão poder dar suas sugestões e todos aqui da nossa equipe vai poder também dar suas contribuições. Todo mundo aqui trabalhando muito para poder apresentar o belo projeto. Vocês vão ver que revolução a gente vai fazer. Agora, alinhado o projeto, solta a licitação, trabalho e a gente vai revolucionar, vai ser um exemplo, um case de sucesso para o Brasil e para o mundo, a transformação que a gente vai ter em Paraisópolis. 17h42. Ainda em São Paulo, o Museu Catavento, na capital paulista, preparou uma programação especial de férias para janeiro de 2026, com mais de 35 atividades gratuitas que unem ciência, arte, cultura e esporte para crianças, jovens e também para toda a família. Entre os destaques está a parceria com a Fábrica de Talentos, que leva apresentações gratuitas de artistas das fábricas da cultura. A reportagem é do Gustavo Cópia, que você confere comigo agora aqui na tela do download. O Museu Catavento, na capital paulista, preparou uma programação especial de férias para janeiro de 2026, com mais de 35 atividades gratuitas que unem ciência, arte, cultura e esporte para crianças, jovens e famílias. Entre os destaques está a parceria com a Fábrica de Talentos, que leva apresentações gratuitas de artistas das fábricas de cultura, celebrando os 15 anos do programa, shows musicais, contações de histórias, intervenções artísticas acontecem na área externa do museu ao longo do mês. A agenda inclui oficinas científicas de biologia, química, física, astronomia e ciências da Terra, com atividades como criação de foguetes, exploração de fósseis, biomas brasileiros, terrários, constelações e experimentos químicos. O esporte também integra a programação com o Sesc Verão 2026, que promove vivências gratuitas de BMX e esgrima. O Museu Catavento funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Parte das atividades não exige ingresso, enquanto outras ocorrem mediante retirada de senha. E a Prefeitura garante alimentação para crianças no programa Recreio nas Férias. O prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, afirmou que a alimentação das crianças é uma das prioridades do programa Recreio nas Férias e garantiu que nenhuma criança ficará sem refeição durante o período de atividades, mesmo aquelas que chegarem ao longo do programa, que acontece entre hoje, dia 7, e vai até o dia 23 de janeiro. Segundo o prefeito, crianças de 0 a 4 anos recebem a alimentação 5 vezes ao dia, enquanto crianças de 5 a 14 anos são alimentadas 3 vezes ao dia, assegurando cuidado nutricional adequado. Ele explicou também que crianças menores de 5 anos atendidas pelo programa são exclusivamente da capital paulista, enquanto o atendimento para crianças de 5 a 14 anos
é ampliado e pode incluir participantes de outras cidades da região metropolitana, como Osasco, Mogi das Cruzes e Suzano, reforçando o compromisso da gestão com a segurança alimentar e também o acolhimento infantil. Durante o evento, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre essa questão. Vamos acompanhar agora na tela do download. Olha, no ano passado, no nosso Recreio das Férias de 2025, nós distribuímos 1.700.000 refeições. 1.700.000 refeições no Recreio das Férias 2025. Esse aqui está começando agora, vai até o dia 23. Uma coisa pode ser, não vai faltar alimentação, né? Se a gente tiver uma adesão maior, não vai ficar ninguém sem ser atendido. Então, o que está previsto aqui para as crianças 0 a 4, 5 refeições, que são as crianças de creche, e as demais crianças da nossa rede ou não, 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o café da tarde. Tomou o café da manhã? Então tá bom. 17h46. Vamos abrir espaço agora para falar sobre as notícias do estado de São Paulo. O governo de São Paulo amplia o ProPet-SP com nova etapa de castrações. Isso mesmo, o governo iniciou em janeiro de 2026 uma nova etapa do programa ProPet-SP, com castrações gratuitas de cães e gatos em municípios das regiões de Campinas, interior de São Paulo. Entre os dias 5, que foi lá atrás, até 17 de janeiro, a ação vai passar por 11 cidades. A reportagem é do Gustavo Cópia, que você confere comigo agora na tela do download. O governo de São Paulo iniciou em janeiro de 2026 uma nova etapa do programa ProPet-SP, com castrações gratuitas de cães e gatos em municípios da região de Campinas, entre os dias 5 e 17 de janeiro. A ação passa por 11 cidades. O programa começou em dezembro de 2025 em Dayatuba, Cabreúva e Campinas, onde já foram realizados 874 procedimentos gratuitos. Nesse mês, o cronograma inclui cidades como Piracicaba, Bragança Paulista, Brotas, Piracaia e São Pedro. Além da região de Campinas, o ProPet-SP também atende municípios da região metropolitana de São Paulo, como Mairiporã, Arujá, Guararema, Salesópolis e Juquitiba. Lançado oficialmente em 9 de dezembro de 2025, o programa prevê 52.850 castrações gratuitas até julho de 2026, em 256 municípios paulistas, com investimento total de 10 milhões e meio de reais. Muito bem, ainda falando sobre o estado de São Paulo, olha só, a Agenda Viva SP destaca atrações de férias para crianças na capital e no litoral e também no interior. A Agenda Viva SP, plataforma colaborativa do governo de São Paulo, reúne aí os principais destaques das férias escolares para crianças em diferentes regiões do estado. A programação inclui atividades culturais gratuitas e oficinas em museus, fábricas de cultura e também espaços públicos. Em mais uma reportagem do Gustavo Cópia, vamos entender um pouco melhor sobre a Agenda Viva SP na tela do download. Agenda Viva SP, plataforma colaborativa do governo de São Paulo, reúne os principais destaques das férias escolares para crianças em diferentes regiões do estado. A programação inclui atividades culturais gratuitas e oficinas em museus, fábricas de cultura e espaços públicos. Na capital, o Museu da Língua Portuguesa abre a estação férias a partir do dia 10, com brincadeiras, oficinas e intervenções artísticas até o dia 25 de janeiro. O Museu das Favelas promove o projeto De Quebradinha, com jogos e atividades inspiradas em brincadeiras de rua, sempre aos fins de semana. No interior, o CUT SP, na estrada, leva a carreta do Museu Catavento para Araraquara, Descalvado e Brotas, com experiências interativas de ciência. No litoral, o Museu do Café em Santos mantém oficinas como Café Dalgona, Bottoms e Zines. A programação completa está disponível na plataforma Agenda Viva SP. Às 17h50, continuamos aí com as notícias do estado de São Paulo. E o governo de São Paulo lança a Cidadania Itinerante, que oferece serviços gratuitos em 6 cidades do estado. A Secretaria da Justiça e Cidadania realiza nessa semana mais uma edição do programa Cidadania Itinerante, que leva unidades móveis a 6 municípios paulistas para oferecer serviços gratuitos à população. Em cada local são distribuídas aí 100
senhas por dia por ordem de chegada, com atendimento até 1 hora antes do encerramento de todas as atividades. De volta à tela do download, o Gustavo Cópia traz agora as informações sobre os programas Cidadania Itinerante aqui no governo do estado de São Paulo. Pode rodar. A Secretaria da Justiça e Cidadania realiza nesta semana mais uma edição do programa Cidadania Itinerante, que leva unidades móveis a 6 municípios paulistas para oferecer serviços gratuitos à população. Em cada local são distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com atendimento até 1 hora antes do encerramento das atividades. Entre os serviços estão emissão e agendamento de documentos como RG, CPF, CNH e título de eleitor, orientação jurídica, registro de boletim de ocorrência, acesso ao seguro-desemprego, criação da conta Gov, consulta ao Serasa e elaboração de currículos. Também são oferecidos atendimentos do PROCON, Defensoria Pública, orientações migratórias, inclusão digital e recebimento de denúncia de discriminação. Os atendimentos acontecem em Bugaçu, Juquitiba, Betioga, em Itanhaém, Guapiara, em Vinhedo, em datas e locais previamente definidos. Fechando o nosso giro de notícias pelo estado de São Paulo às 17 horas e 52 minutos, vamos a uma notícia que, olha, o Paulo Scaff assume sua nova gestão à frente da Fiesp para o mandato de 2026 até 2029. Segundo ele, Scaff, este é o momento de união e trabalho conjunto pelo fortalecimento da indústria e principalmente pelo desenvolvimento do Brasil. Vamos conferir juntos então o que o Paulo Scaff tem a dizer, já assumido aí à frente da Fiesp, na tela do download. Os 4 anos de mandato para ajudar o Brasil, ajudar a nossa indústria e fazer valer a pena. E vamos fazer valer a pena. A indústria brasileira precisa ter competitividade. Para ter competitividade, precisa ter juros baixos, precisa ter crédito, precisa ter inovação, tecnologia, mão de obra adequada, bem formada. Enfim, são muitos desafios. Quando o Brasil vai bem, vai tudo bem. Se o Brasil vai mal, vai tudo mal. E a nossa visão não pode ser só da indústria, tem que ser muito mais ampla. Muito bem, 17 horas e 53 minutos. Vamos abrir agora o espaço para falar sobre o ABC. Olha só, a partir de hoje, dia 7 de janeiro, estão abertas as inscrições para o Pró-Educação e para o Pró-Educação Especial em São Caetano, no ABC Paulista. Esses importantes programas de transferência de renda para as famílias de alunos da rede municipal de ensino fortalecem aí a permanência das crianças nas escolas. O prefeito de São Caetano, Tite Campanella, do PL, falou em seu gabinete sobre esses importantes programas. Vamos conferir agora na tela do download. Olha, você que já é nosso beneficiário do programa de Cestas Básicas, fica ligado que tem um novo benefício para vocês. É o Pró-Educação e o Pró-Educação Especial. São 2 benefícios para quem tem filhos em idade escolar. O edital está saindo hoje, dá uma olhadinha lá no site da Prefeitura. As inscrições começam dia 7 e você pode, vendo as condições lá, se inscrever, mas é para quem já está dentro do nosso sistema, quem está dentro do nosso programa de Cestas Básicas. É uma forma da gente incentivar cada vez mais a frequência escolar, a manutenção do seu filho na escola, para que a gente possa oferecer uma escola cada vez melhor para ele, tá bom? Dá uma olhadinha lá e se inscreva no programa. Um grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Olha, 17 horas e 54 minutos, ainda no ABC, eu tenho uma nota oficial aqui, que foi enviado para a gente, da Prefeitura de Ribeirão Pires. A Prefeitura de Ribeirão Pires informa que não houve aumento no valor da taxa de lixo. O que ocorreu foi um erro operacional no envio de documentos para a Sabesp. Após o recebimento de relatos e reclamações dos munícipes nos canais de atendimento da Prefeitura, a própria Prefeitura abriu um processo administrativo para apuração dos fatos, constatando aí o erro que acarretou na cobrança nas contas emitidas nos dias 5 e 6 de janeiro. A Prefeitura ressalta que não se trata de reajuste, correção ou qualquer tipo de aumento, mas exclusivamente de um erro operacional no lançamento dos valores. Munícipes que identificarem alguma alteração nas cobranças das contas emitidas entre os dias citados, 5 e 6 de janeiro, devem entrar em contato com a Ouvidoria Municipal por meio do telefone 156 ou
4824-5584. Se preferir, pode enviar um e-mail para ouvidoria@Ribeirão Pires, Ribeirão sem acento, então fica ribeiralpires.sp.gov.br. Ou ainda, você pode ir presencialmente no endereço que é lá na rua Miguel Prisco, número 288, no centro. A Prefeitura de Ribeirão Pires afirma seu compromisso com os princípios que regem a administração pública, especialmente a transparência, a legalidade e respeito ao cidadão, e permanece aí à disposição da população para esclarecimentos por meio de seus canais oficiais de atendimento. Então está aí dada a nota oficial emitida há pouco pela Prefeitura de Ribeirão Pires. 17h57, cravados agora. Vamos abrir espaço para dar as notícias de Guarulhos. Olha só, uma quadrilha foi presa após roubo de carga com motorista mantido refém em Guarulhos. Isso mesmo. 4 suspeitos foram presos pela Polícia Militar após um roubo de veículo de carga com retenção de vítima na cidade de Guarulhos. Segundo a Polícia Militar, o crime teve início na rodovia Fernão Dias, onde 3 indivíduos e um GM e um Chevrolet Corsa, e uma motocicleta PCX abordaram uma Fiat Ducato, retiraram o motorista e o colocaram dentro do carro, seguindo depois em fuga pela rodovia Presidente Dutra, com a motocicleta fazendo aí a escolta. Após o cerco policial, o carro, a Ducato, foi interceptada na Avenida Paulo Fascini, sob o viaduto Cidade de Guarulhos. Está aí a foto dos oficiais da polícia fazendo a apreensão, então. Os envolvidos aí foram levados ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde tiveram a prisão ratificada por roubo com retenção de vítima, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. O caso ocorreu no começo da semana, na segunda-feira, mas Guarulhos está trabalhando fortemente aí nessa ação de segurança, como nós vimos na abertura do nosso editorial, durante a nota da Gabi Tricânico, falando sobre as ações da GCM e o pulso forte do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, reforçando aí a segurança local. Então, Guarulhos trabalhando cada vez mais para que a segurança esteja em evidência. 18h59. Vamos agora para a região de Osasco. No primeiro semestre desse ano, a Prefeitura de Osasco dará início à reforma do Hospital Municipal Antônio Giglio. Um passo importante para garantir uma saúde pública de qualidade, tanto no atendimento quanto na infraestrutura, com mais conforto, segurança e cuidado para pacientes e profissionais. O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, do Podemos, passa aí a seguir todos os detalhes sobre essa reforma. Vamos acompanhar então o que o prefeito lá de Osasco, Gerson Pessoa, está falando sobre essa obra. Na tela do download. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o Hospital Municipal Antônio Giglio. Há um tempo nós estamos estudando aqui não só a ampliação, mas a modernização também dessa unidade. E hoje eu me reuni com toda a equipe técnica e administrativa do hospital para assumir o compromisso. No primeiro semestre de 2026, nós iremos iniciar essa grande reforma, modernização e ampliação do Hospital Municipal Antônio Giglio. Nós temos um compromisso de oferecer uma saúde digna, não só no atendimento, mas também na infraestrutura. E esse é o nosso compromisso com você, osasquense. Continuamos trabalhando por uma saúde cada vez melhor para a nossa cidade de Osasco. Muito bem, 18 horas cravadinho aqui no relógio da Avenida Paulista. Vamos agora para o interior de São Paulo. Olha só, o prefeito Wellington Formiga traz aí novidades sobre o transporte público e o primeiro ponto de Primeiro Mundo de Cotia. Cotia está realizando um amplo estudo de mobilidade e transporte na cidade, que terá uma nova licitação com o objetivo de ter um transporte mais humano e também por uma tarifa zero aos finais de semana, que continua valendo, viu? O prefeito Wellington Formiga, que ele é do PDT, contou em suas redes sociais os detalhes sobre esse projeto. E você vai acompanhar comigo agora na tela do download o prefeito Wellington Formiga de Cotia falando sobre o transporte público.
Cotia, eu não deixei aumentar a tarifa de ônibus. Agora, Cotia não tem o subsídio e nós vamos ter que pensar. Por isso que nós estamos fazendo um grande projeto, um grande estudo de mobilidade e transporte. Por quê? Nós queremos e faremos uma nova licitação para o transporte. Nós queremos ônibus humanizado, com Wi-Fi, ar-condicionado, carregador de celular, mais espaço para os idosos e também para os nossos PFDs. E claro, nos finais de semana, tarifa zero. Agora, olha só o que vem aí, uma novidade. É a nossa parceria com a iniciativa privada. Eu vou sentar aqui porque eu quero mostrar isso para a Cotia. Olha os detalhes do nosso ponto de primeiro mundo. Nós teremos o nosso primeiro ponto de primeiro mundo humanizado em Cotia. Wi-Fi, climatizador, bebedouro. Filma aqui. O ponto do centro da cidade é humilhante os cotianos e cotianas como são tratados. Então este é um ponto que é uma parceria com a iniciativa privada. Nós teremos alguns destes. Este começa segunda-feira a construção aí no centro de Cotia. Eu peço perdão pelo transtorno, mas eu quero apresentar esse ponto de primeiro mundo para a cidade. E detalhe, nós teremos depois 314 novos pontos espalhados em todo o território municipal, não como esse. Este é padrão primeiro mundo para que a nossa cidade possa se orgulhar. Vamos juntos, Cotia! Às 18h02, a gente continua aí com a nossa viagem pelo interior de São Paulo. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos a estreia do quadro Política Brasil com o Vinícius Pichuleco e com a participação da Gabi Tricânico, falando aí sobre assuntos muito importantes que estão em destaque na nossa política nacional. Mas ainda no interior, olha só, o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, de Jaguariúna, está aí com diversas oportunidades de emprego disponíveis nesse primeiro mês do ano. É uma grande oportunidade para você que está tentando se recolocar aí no mercado de trabalho e que está na região. A prioridade do setor é conectar quem busca a recolocação ou a primeira oportunidade ao mercado de trabalho local. Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado na Rua Coronel Antônio Bueno, Amâncio, aliás. Rua Coronel Amâncio Bueno, 810 no centro, munidos de currículo e documentos pessoais, RG e CPF, a partir das 8 da manhã, todos os dias. Veja agora os detalhes sobre essa oportunidade importante lançada aí pela Prefeitura de Jaguariúna, em especial pelo PAT Jaguariúna, na tela do download. O início do ano é tempo de recomeço, novos caminhos e oportunidades profissionais. E o posto de atendimento ao trabalhador de Jaguariúna, o PAT, está com vagas de emprego disponíveis, conectando empresas da nossa cidade a quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Confira algumas delas: agente de telemarketing, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, ajudante de obras, operador de empilhadeira, técnico em segurança do trabalho, assistente de RH. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3867-1422. E ainda, acompanhe todas as vagas disponíveis acessando o site www.pat.jaguariuna.sp.gov.br. O PAT é um importante apoio para quem quer começar o ano com trabalho, dignidade e novas perspectivas. Atende a todos os interessados aqui na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, centro de Jaguariúna. Às 18h05, espaço aberto agora para falar sobre o litoral norte. Caraguatatuba lidera a geração de empregos no litoral norte. Dados do CAGED mostram que Caraguá teve o melhor desempenho no litoral norte na região de empregos em novembro, com destaque para os setores do comércio, serviços e construção civil. Na reportagem com imagens da TV Câmara de Caraguatatuba, você confere comigo agora na tela do download mais uma reportagem. O crescimento na geração de empregos em Caraguatatuba tem setores muito bem definidos como motores da economia, como o comércio e a construção civil. E com a chegada do verão e o aumento de turistas durante a alta temporada, a expectativa é de um movimento ainda maior, especialmente para aqueles que vivem do comércio. Caraguatatuba registrou o melhor desempenho na geração de empregos no litoral norte no fim do ano de 2025. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que foram cerca de 1.500 admissões, contra pouco mais de 1.100 desligamentos, resultando em um saldo
positivo de 370 novas vagas de carteira assinada. O resultado coloca a cidade em destaque regional e reflete o fortalecimento econômico local, impulsionado principalmente pelos setores de comércio, serviços e construção civil. Nós estamos em plena temporada e é época em que os empresários se preocupam em reforçar seus quadros de funcionários para fazerem um bom atendimento ao público, ao turista, né, que para cá se dirige. Então, esse é um dado muito importante nessa época e aumenta muito mesmo a oferta e aumenta muito mesmo o pedido, né, de funcionários. Entre os principais responsáveis por esse desempenho está a construção civil. Só em 2025, mais de 1.000 novos alvarás foram liberados em Caraguatatuba. Cada empreendimento gera em média pelo menos 30 empregos diretos, o que amplia as oportunidades e movimenta diferentes áreas da economia. Hoje nós podemos citar construção civil, né, como sendo uma área de grande demanda, tendo em vista o boom que Caraguatatuba no segundo semestre de 2025 apresentou, né, e é um registro efetivo, um registro legal feito até pela Associação dos Construtores, a Convap, que acabou colocando Caraguá em primeiro lugar, né, nessa área entre todas as cidades do Vale e do Litoral Norte. Houve um aumento expressivo do número de vagas nessa área da construção civil em todos os segmentos. Os dados do CAGED mostram que o saldo positivo não se restringe a um único mês. Durante todo o ano, Caraguatatuba soma mais de 15.000 contratações, contra pouco mais de 14.800 demissões, mantendo o município com saldo positivo na geração de empregos ao longo do ano. 8h08, hora de acionar o nosso correspondente do Litoral Norte, que fala direto de Ubatuba, o repórter e jornalista Francisco Trevisan. Muito boa tarde, já boa noite, né, Trevisan? Seja bem-vindo à segunda edição de hoje. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Gil. Boa noite para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia. Muito calor pelo litoral, hein? Aquela frente fria do fim de semana foi embora, chega de chuva. Tem aí um calorzinho e também tem fila lá na travessia de Balsas, para quem quiser ir lá para Ilhabela. 2 horas de espera, já da ilha para o continente, 1 hora. 8 embarcações estão operando nessa quarta-feira. Hoje temos uma notícia aqui dessa madrugada aqui em Ubatuba. Um servidor público municipal, a gente apurou aqui, foi pego pichando o muro do cemitério aqui na cidade de Ubatuba. Esse homem aí de mais de 30 anos, né, com 34 anos, ele foi preso nessa madrugada, suspeito aí de pichar o muro do cemitério lá no centro da cidade. A polícia militar estava patrulhando ali as redondezas quando avistou esse homem numa atitude suspeita próximo ao muro. E ao perceber a presença da polícia, ele tentou esconder ainda uma lata de tinta, que motivou a abordagem. Os polícias não são bobo nem nada, foram lá com o tirocínio policial e começaram a fazer mais perguntas para ele. Foram lá ver a tinta, ele falou que ia pichar no momento em que a polícia chegou, mas que ele não tinha pinchado. Aí os policiais foram lá vistoriar também, viram a tinta fresca, a mesma cor na lata, e numa conversa mais aprofundada ainda, viu, ele estava ainda em posse de um Ford Fiesta branco que ainda tinha mais 3 latas de spray e que esse carro aí pertence à prefeitura daqui de Ubatuba e ele teria pegado sem a autorização dos responsáveis da Santa Casa. Esse suspeito aí foi levado para a delegacia, acompanhado de uma outra testemunha, todo mundo foi ouvido, o veículo foi apreendido, as investigações seguem em andamento. E a gente apurou que ele era um zelador que pegou esse carro aí, ligado também a um vereador aqui da cidade. Mas a gente espera que todas as medidas cabíveis ainda, porque essa atitude é deplorável ainda de um funcionário que fazer um monte de coisa errada, uma atitude de moleque, né, Gil?
Muito obrigado pelas suas informações e amanhã você volta, companheiro, com mais um giro de notícias aí pelo Litoral Norte, trazendo essas informações. Obrigado, abraço, Trevisan, e até amanhã. Até. Olha só, minha gente, agora são 18 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos abrir o nosso quadro Política Brasil com o Vinícius Pichuleco, também com a Gabi Tricânico, que já está a postos aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós já falamos das nossas notícias internacionais, nacionais, falamos sobre São Paulo, sobre o estado de São Paulo e interior, ABC, Guarulhos, Osasco, Litoral Norte, Litoral Sul, enfim, já demos um giro enorme pelas cidades de cobertura da Guardiã, mas ainda tem muito mais. 18 horas e 14 minutos, a gente volta já já com mais uma parte do download da notícia segunda edição. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a Teracorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Hoje é quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, estamos de volta com a reta final do download da notícia, segunda edição de hoje. Agora chegou a hora do nosso quadro Política Brasil, a estreia desse quadro, onde nós vamos comentar sobre os principais fatos e os fatos que estão mais evidentes aí, movimentando o cenário político brasileiro. E claro, quem vai ancorar com a gente esse quadro, eu já aciono agora, é o nosso comentarista político, o Vinícius Pichuleco, que já está na linha com a gente aqui. Vinícius, seja muito bem-vindo, boa noite, como você está, Vinícius, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos aí estreando o nosso quadro, estou falando da Bahia. Bahia! O início, é onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Eu vou convidar para participar da nossa roda de bate-papo aqui a Gabi Tricânico, que não está na Bahia, não está no sol baiano, mas ela está na noite italiana. Ela volta aqui na tela do download. Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda novamente. Falar um pouquinho aí de Brasília, porque tá pegando fogo. Vinícius, eu queria que você se apresentasse para nossa audiência, já que você vai estar aqui com a gente todas as quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Muito apurado na política. Eu fui assessor do presidente Michel Temer por um tempo. Depois de um tempo eu trabalhei no Congresso por mais de 6 anos. Fora isso, eu fiz o boneco Pichuleco, e foi responsável pelas grandes manifestações no Brasil, né? Tenho a minha visão, respeito muito os lados políticos. Considero que no país a gente não tem direita e esquerda. Tenho minha visão particular sobre isso. Faz parte do meu mestrado em ciência política. E Brasília está pegando fogo na questão do Banco Master. Hoje isso envolve boa parte da classe, não só política de Brasília, mas também do judiciário. E tem muitas bombas por aí, muitas novidades, muitas coisas interessantes para comentarmos e darmos esse diálogo sobre Brasília, política e novo ano de 2026, que é um ano político, inclusive.
Não conhece o Vinícius, ele, como ele mesmo disse, né, Gabi, criou aquele boneco que à época deu muito o que falar, o pichuleco aí do Lula. Mas vamos lá, esse assunto, vamos começar, Gabi e Vinícius, então, essa roda de bate-papo aqui. Eu acho que o assunto que mais está em evidência agora é justamente essa questão do Banco Master, né? É algo que movimentou, deu uma reviravolta aí, Eu também, como o Vinícius e a Gabi também, nós não gostamos desse extremismo direita e esquerda. Mas a gente sabe que, num determinado momento, a direita odiava o ministro do Supremo por todas as decisões dele. E a esquerda idolatrava o ministro do Supremo por conta das decisões, quer dizer, as mesmas decisões agradando e desagradando ao extremo. E justamente agora essa questão do Banco Master veio afetar justamente quem? A figura do ministro. Levantou-se inclusive questões da sua esposa. Enfim, onde nós vamos parar com essa questão que, pelo jeito, não pode terminar numa grande pizza, né? Pois não, Gabi. Eu quero até fazer uma colocação aí para o Vinícius, porque saiu na imprensa ontem, hoje, que um vereador do PL lá do Rio Grande do Sul, que é um influencer, foi procurado por uma agência de publicidade para falar bem do Banco Master e para falar mal do Banco Central. Queria que o Vinícius comentasse esse bastidor aí de Brasília. Então, Gil, só para você entender como é que funciona Brasília, né? Nós temos a forte influência das redes sociais e das opiniões públicas. Nós estamos numa era onde pessoas com 7ª série viram influencer, não sei se positivo ou negativo, mas você tem uma Virgínia que cria uma empresa de bilhões, segundo ela, que todo mundo tem suas dúvidas, respeito aqui, não estou para criticar, mas tenta-se fazer uma onda aonde que gera uma crítica, uma descredibilidade ao Banco Central, porque a única alternativa que seja hoje, para o Banco Master conseguir explicar o que aconteceu, essa questão dos fundos falidos e fantasmas e etc., juntamente com a compra do BRB, que é um banco de Brasília, que patrocina o Flamengo, é justamente o Banco Central está errado. Então, como que você vai colocar que técnicos do Banco Central, que analisam fundos, estão errados? Porque a única possibilidade de cancelar a liquidação do Banco Master é acusar o Banco Central de uma tomada de decisão prematura. Isso vai fazer com que o Banco Master receba uma indenização espetacular. Por quê? Em que pese a gente tem o Fundo Garantidor, que é o FGC, que muita gente conhece, que é 250 mil de investimento. Esse Fundo Garantidor não diz o prazo que você tem que receber. Então, só para lembrar aí a todos, nós tivemos o caso do Plano Collor 1, Plano Collor 2, e até hoje muitos brasileiros sequer receberam seus investimentos. Então, o maior problema do Banco Master: existem fundos que estão sendo apurados e investigados que não existem, são títulos podres. Então, esta venda foi barrada por isso. Estão tentando criar uma onda midiática através dos influenciadores para falar que o Banco Central é errado, é um malvado, e que o Banco Master é inocente. Isso criando para tentar reverter uma possível decisão judicial. Agora, pasme, Gil, o Banco Master está tendo o seu julgamento pelo STF apenas por uma prerrogativa, Gabi. Encontraram um papel na casa do presidente do Banco Master, Vacário, com o nome de um deputado. Com base disso, puxaram toda a investigação para o STF. Isso é algo que nunca aconteceu. Então, um pedaço de papel com o nome de um parlamentar foi o suficiente para tirar de toda a escala judicial e trazer para o STF uma questão que não era para o STF julgar. E aí o que se discute muito em Brasília, principalmente com a velha guarda política. E aí, vamos aceitar isso até quando? O Brasil vai pagar o prejuízo do Banco Master? Como que vai ser isso? É as cenas do próximo capítulo, que 2026 está aí para dizer o que vai acontecer nesse período político e eleitoral que vamos começar a viver. E já estamos começando, viu, Gabi? E na verdade também, né? Tem direita e esquerda no meio. É isso. Hoje eu dei uma apurada e assim, tem a questão do Ciro Nogueira, do Rueda. Hoje falaram que chega aí nos bastidores de Brasília, com as fontes que eu tenho apurado, que chega no PT baiano. Então, a gente entende que já eles vão querer parar com isso aí. Não sei se eles vão seguir em frente. É uma vergonha para o nosso país eles não seguirem em frente com essa investigação, Vinícius. Ô, Gabi, o problema é que
está num patamar que a gente está numa divisão de grandes coisas. Por quê? Houve a liquidação, isso já é fato. Com a liquidação, é obrigado o Brasil a indenizar através do fundo garantidor as pessoas que ali investiram. Lembrando, tem grandes empresas, grandes bilionários de construtoras que estão levando prejuízos, tem fundos de pensão nisso daí. Como que vai ser? Então, a possibilidade que Brasília já está se cogitando é reverter esta liquidação. Que significa dizer o quê? Que o Banco Central errou, que o Banco Central está errado. Vamos agora indenizar a Vacari, indenizar todos e o Banco Master jamais deveria ser liquidado. Se isso ocorrer, nós vamos estar assinando uma falência das nossas instituições. Então, nós estamos hoje num patamar que estamos observando. Lembrando, Gabi, antes de encerrar o ano de 2025, houve uma acariação muito falada em toda a mídia internacional e inclusive local brasileira. A Guardiã chegou a falar também sobre a acariação dos técnicos do Banco Central, juntamente com o presidente do Banco Master e o TCU para o STF, né? Foi convocado isso no último dia do ano, muito questionado o motivo dessa urgência, justamente para isso. Então, tem tanto uma questão judicial em voga, porque as más línguas, as pessoas em Brasília comentam que isso vai levar metade da classe política de Brasília e a classe judicial também envolvida. Então, vamos ver o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo. Ocorre que, atualmente, o Banco Master está liquidado. As pessoas que ali investiram, nenhuma delas tem nenhuma previsão de recebimento dos valores investidos. Como isso vai acontecer, não sabemos. Ocorre que estão trabalhando nos bastidores para uma possível reversão. Pois é, a gente sabe, num passado aí, a Gabi era muito jovem quando isso aconteceu, acho que você também, acho que eu fui o que mais viveu essa época aí, a liquidação do Banco Nacional, que agiu da mesma forma, criou falsos ativos e que enganou muita gente, inclusive investidores, mas houve a liquidação, envolveu sim gente pesada, mas na época o Supremo nem se meteu nessa questão, até porque não era da alçada à época esse tipo de questionamento. E foi um prejuízo danado que o Banco Central teve que assumir. Agora a gente volta com a mesma, vamos dizer, com o mesmo erro, a mesma falha, só que agora envolvendo gente muito maior, inclusive o Supremo. Como é que a gente vai terminar essa questão? Numa grande pizza, dividida em vários pedaços? Ou será que dessa vez o pau que bateu em Chico vai bater em Francisco? Bom, Gil, pela experiência de Brasília, o celular do Vacari era algo muito falado na Polícia Federal em Brasília. As más línguas diziam que a sorte é que ele era um iPhone 17, que a ferramenta da Polícia Federal não tinha ainda meios para poder quebrar esse sigilo. Diferente do que aconteceu com o deputado estadual do Rio de Janeiro, e foi possível, inclusive, ter um desembargador preso em função disso, do envolvimento dele com Belo, com o desembargador, etc. Vamos ver, eu acredito que tudo está se caminhando, pelo menos, para uma grande tentativa de pizza. Vamos ver, é muito prematuro ainda para dizer tudo, mas que a busca da influência, tanto jornalística quanto de influenciadores, é algo que está sendo muito falado. Estão tentando criar uma onda para dizer que o Banco Central é mentiroso e que o Banco Master é inocente, a troco de alguns valores e alguns milhões, né? Pois é, Vinícius, você que pode dizer melhor aí pra gente como é que o governo vai se comportar com esse ataque, ao Banco Central, porque o Banco Central é uma instituição independente, mas sempre foi muito respeitada e de repente vão tentar manchar a imagem do Banco Central em troco de um banco que existe uma blindagem política, padrinhos políticos que não querem escorrer pelo ralo? Gabi, a gente está falando de bilhões, a compra, por exemplo, do BRB, que é um banco de Brasília, de passagem, um banco polêmico, que envolveu o financiamento da casa do Flávio Bolsonaro, à época do governo Bolsonaro. Então, assim, não sei, eu acredito que tem assim, ainda muitas coisas que irão aparecer no decurso do processo, que serão surpresas para grande parte. Lembrando, Vacari
era como as más línguas brincam aqui em Brasília, era um grande stand-up do métier brasiliense, grandes festas, grandes jantares, grandes almoços, grandes consultorias, prometia 140% de lucros em seu investimento. Isso tudo, uma hora, tem que ter uma consequência, né? Não existe almoço grátis, não existe aí inocentes envolvidos. Ocorre que nós temos um Banco Central bastante técnico que agora está tendo que mostrar para que veio, né? Um TCU sendo pressionado e lembrando, as indicações do TCU são boa parte indicações políticas. Vamos ver como a classe política vai se comportar isso. As más línguas em Brasília estão dizendo que vai levar metade da classe política, metade dos caciques políticos de vários partidos, direita, esquerda, meio e centro. Lembrando, Brasília, na hora de ter acordos, não importa se é direita, se é esquerda, se é meio ou se é centro. Acordos são acordos, né? E a classe jurídica também está muito em xeque. Muito está surpreendendo o tamanho do interesse do STF a tal temática que não era de sua ossada, né? Vacari não tem foro privilegiado. Então, assim, vamos ver. Nos últimos anos, antes da crise do Banco Pan-Americano, o Banco Master, ele está sendo aí um dos bancos a serem liquidados. O Banco Pan-Americano, que na época era do Silvio Santos, não chegou a ser liquidado. Quase ocorreu. Mas Banco Master não teve a mesma sorte. As investigações apontaram que os tais fundos que Vacari dizia estar negociando fora do país com diárias de R$500 mil o seu hotel, que ele até foi preso em função disso e ficou, acho que aproximadamente 12 dias preso por aí. Os tais fundos eram fundos fantasmas. Então, assim, tem muita coisa a ser apurada. Eu acredito muito nos técnicos do Banco Central. Lembrando, o Banco Central é referência mundial. Tivemos ministros como Meirelles, que já foi presidente do Banco Mundial nesse arcabouço, responsável pelo Banco Central. Vamos ver como isso vai comportar. Muito me admira a política econômica brasileira sobre tudo isso. A política internacional e nossas exportações e commodities estão acompanhando isso de perto, que pode afetar, em sua grande parte, esta situação. Isso, Gil, olha, acho que foi muito bem explanado aqui. O Vinícius vai estar com a gente toda quarta-feira. Toda quarta, isso. Toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, para trazer as informações direto dos bastidores de Brasília. E a gente continua aqui acompanhando. Obrigada, Vinícius, e bem-vindo ao nosso time. Obrigado, Gabriele. Obrigado, Gil. Tudo de bom, viu? Um grande abraço a vocês. Esperamos você, então, na quarta-feira com o mesmo horário marcado aqui para falar sobre esses bastidores. Até lá, muita coisa. E se rolar pizza, a Gabi tá na terra da pizza. Então, ela vai ser a que mais vai ser privilegiada com a melhor pizza do mundo. Tá certo. Gil, deixei aí para você um vídeo do prefeito lá de Santo André, Gilvan, fazendo os esclarecimentos em relação à chuva. Eu fico por aqui, ótimo jornal para vocês e amanhã eu volto ao vivo às 7 horas da manhã no Cidade Dentro da Cidade. Até mais. Perfeitamente. Obrigado, Gabi. Boa noite. Até amanhã, então. Olha, são 18 horas e 37 minutos. Eu vou dar uma sequência aqui até que a gente se organize com relação a esses VTs. Eu tenho uma nota para passar aqui do Alto Tietê, antes de acionar o nosso querido Ricardo Café, que está lá. Olha só, a Suzano, maior produtora de celulose do mundo, anunciou o fechamento das operações da unidade Rio Verde, localizada no município de Suzano, em São Paulo. Cerca de 90 funcionários foram demitidos pela companhia. A fábrica tinha como foco a produção de papéis de imprimir e escrever, com capacidade instalada de 50 mil toneladas por ano. A empresa conta com outra fábrica na mesma cidade, a unidade Suzano, cuja capacidade de produção chega a 450 mil toneladas de celulose, integrada à produção de papel, além de 170 mil toneladas de celulose de mercado, que é vendida a terceiros, 350 mil toneladas por ano de papéis de imprimir e escrever e 200 mil toneladas de papel cartão. Segundo a companhia, a unidade Rio Verde correspondia a 4,8% da capacidade instalada total da Suzano em papéis de imprimir e escrever. Em 2025, de acordo com dados da indústria brasileira de árvores, até o mês de setembro,
a produção nacional de papéis de imprimir e escrever recuou 1,4% para 1,6 milhão de toneladas. Por meio de nota, Suzano afirmou que encerrou as operações na unidade Rio Verde após uma análise detalhada. Segundo a empresa, a decisão tem por objetivo focar aí nas operações da unidade de negócios de papéis e embalagens no Brasil, as fábricas Suzano, Limeira e Mucuri, e também operações internacionais da Pine Bluff e Wannes-Louisville, buscando gerar cada vez mais valor, inovação e crescimento para o negócio da companhia. Muito bem, às 18 horas e 39 minutos, já que nós estamos aí na região do Alto Tietê, hora do café na tela do Download. Café, Ricardo Café, o nosso jornalista. Seja bem-vindo ao Download, meu amigo. Oi, Gil, boa noite para você, para a Gabi, para todos os nossos colegas, nossos amigos que nos acompanham ao vivo aqui pelo Download da Notícia, segunda edição. Eu vou trazer então alguns destaques aqui do Alto Tietê, principalmente as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano. Olha só, Gil, você havia até comentado, né, sobre essa desativação de uma planta lá da empresa Suzano, né, que fica no município de Suzano, e a gente sabe que essa empresa ela é bastante importante, né, muito relevante até para a economia da própria cidade. Então a gente vai acompanhar essa história, depois a gente vai tentar um contato tanto com o pessoal da empresa, tanto com o pessoal da prefeitura, para avaliar quais os impactos econômicos, a questão de empregos também, cerca de 90 pessoas, né, foram demitidas. A gente vai seguir com essa pauta aí durante a semana para avaliar o impacto dessa mudança lá na cidade. Lembrando, como você mesmo disse, né, que a planta principal da empresa Suzano não foi afetada. A fábrica continua lá, essa era uma planta secundária que ficava em outro bairro. Bom, vamos continuando falando aqui da nossa região. Olha só, em Mogi das Cruzes, a prefeitura já anunciou o reajuste do IPTU para 2026. Essa informação saiu agora, no fim da tarde, tá? E o IPTU em Mogi das Cruzes, em 2026, vai ser atualizado apenas pela inflação, sem aumento real, de acordo com a prefeitura. Isso é uma questão prevista em lei municipal, que usa o menor índice inflacionário apurado ali no período entre 1º de outubro de 24 a 30 de setembro de 2025. Então, fica o índice do IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, que é 2,82%. Então, o reajuste do IPTU em Mogi das Cruzes para 2026 ficou definido em 2,82%. Segundo a Prefeitura, o menor índice de correção nos últimos 6 anos. Então, a Secretaria Municipal de Finanças vai começar em fevereiro a distribuição dos mais de 140 mil carnês. E o vencimento da primeira parcela, ou pagamento à vista, né, se a pessoa escolher, vai ser somente no mês de março. Quem parcelar, a última parcela fica para o mês de dezembro. Bom, a estimativa de arrecadação do IPTU para esse ano aqui em Mogi é de 345 milhões de reais. Falando sobre Suzano também, a prefeitura lá, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Suzano, ela começou nessa semana a vistoria semestral das vans e dos ônibus que fazem o transporte escolar lá no município. Pra você ter uma ideia, Gil, aproximadamente 20 mil estudantes, isso da rede pública, da rede particular, são atendidos por essa frota. Então essa vistoria ela segue até o último dia útil desse mês, que vai ser 30, né, de janeiro, e a expectativa é que mais de 300 veículos passem por esse processo durante o período. Até o momento, cerca de 50 vans já foram fiscalizadas, tá? O objetivo, claro, é garantir a segurança, né, para os alunos ao longo desse semestre. Bom, essa vistoria, ela começa primeiro com a parte de documentação, é avaliado toda a documentação, tanto do motorista, do monitor, e depois é feita a inspeção técnica completa. Aí avalia os itens como estado de conservação, pneus, o sistema de iluminação, os assentos, até o tacógrafo também das vans é avaliado e os demais equipamentos de segurança. Então, todos os prestadores de serviço de Suzano que fazem o transporte escolar têm que comparecer até o último dia útil desse mês lá na Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que fica na sede da Secretaria, fica na rua José Corrêa Gonçalves, número 152, ali no centro, perto da Prefeitura. É uma rua que cruza entre a Rua Baruel da Prefeitura e a Rua Francisco Glicério,
General Francisco Glicério, que é a principal rua do comércio lá. Então é só o proprietário da van comparecer lá no horário comercial para fazer essa vistoria. Ô Gil, para a gente concluir aqui a nossa entrada, recebemos há pouco as informações da segunda rodada da Copinha, que é a Copa de Futebol Júnior aqui do estado de São Paulo. A segunda rodada já aconteceu aqui em Mogi das Cruzes agora à tarde e a gente já tem 2 resultados positivos aí. Tanto o União Mogi jogou agora à tarde, venceu o Centro Olímpico por 1-0 e conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase, que é o time sede aqui de Mogi das Cruzes, tá? As partidas foram disputadas ali no Estádio Municipal Nogueirão. Cerca de 2.500 espectadores estiveram lá para acompanhar. No outro jogo da rodada, o Fortaleza do Ceará bateu o Confiança da Paraíba por 4-2 e também se classificou porque o Fortaleza também havia vencido na rodada anterior. Então, das 4 equipes aqui do grupo 23, já temos a definição para a próxima fase, viu, Gil? Então, estão classificados União Mogi, que é o anfitrião, e o Fortaleza lá do Ceará. No próximo sábado a gente tem mais uma rodada para encerrar, e aí sim, tanto União Mogi e Fortaleza se enfrentam para definir quem vai ficar na liderança do grupo. Isso daí afeta depois a posição, né, de cada dos próximos confrontos da próxima fase. E esse jogo vai ser às 3h15 do sábado. Um pouco antes, a 1h, aí sim, os já eliminados Olímpico de São Paulo e Confiança da Paraíba vão fazer ali aquela rodada só para se despedir mesmo, né, da Copinha, já que já estão eliminados, mas fazem o último jogo aí para dar adeus a essa competição. Lembrando que todos os jogos da Copinha são gratuitos, e aí a torcida que quiser acompanhar, tanto aqui em Mogi das Cruzes, Itacoaxetuba também, né, está sendo sede da Copinha, o torcedor ele precisa fazer um cadastro no site da Federação Paulista de Futebol, só para fazer a reserva do ingresso, tá? Aqui em Mogi das Cruzes, se alguém tiver alguma dúvida, ali no próprio estádio mesmo, tem os QR Codes, tem placas com os QR Codes e os monitores da prefeitura para auxiliar o pessoal que quer fazer a sua reserva. Então, só lembrando, a próxima rodada definitiva vai ser no sábado, agora dia 10. Agora são 18h46. Eu volto contigo ao vivo aí no estúdio, Gil. Valeu, pelo que eu vi aí, você trabalhou essa noite. Eu também trabalhei bastante, cara, sobretudo para mim. Eu tive que desmontar, inclusive aquelas luzinhas ali da nossa, deu um trabalho, dura enrolar aquilo lá, viu? Mas valeu. Amanhã você tá de volta e aí a gente traz as novidades aí. Diga, foi você que desmontou? Volto sim, Gil. Desmontei nada. Quem desmontou à tarde aqui foram as meninas, minha esposa. Eu já falei, eu não encosto um dedo na decoração de casa, senão eu apanho de todo mundo aqui. Na entrada que eu fiz pela manhã... ainda tava. Na entrada da manhã, no download de primeira edição, ainda tava aqui o Papai Noel, a renazinha aqui. Agora só tem um alienígena aqui, ó. O ET de Varginha tá aqui, ó. Peraí, e o Yoda ali do seu lado, né? É o Yoda, né? É o ETzinho de Varginha, né? Que tá na moda, né? Vamos deixar o bebê Yoda aqui. Valeu, Café. A gente se fala amanhã. Obrigado. Viu? Fica com Deus, irmão. Amanhã a gente se fala. Boa noite. Até. 18h47. Olha só, choveu muito em São Paulo, nos extremos, e a gente vai voltar a falar do ABC, porque teve uma chuva muito intensa lá na cidade e o sistema de drenagem respondeu rapidamente. Também teve uma resposta imediata das equipes que atuaram lá nos pontos críticos. A infraestrutura da drenagem urbana nos alagamentos foram todos controlados, né? E o prefeito Gilvan Ferreira, lá de Santo André, ele foi às redes sociais esclarecer boatos que estavam sendo ditos sobre que a situação estava crítica, estava tudo alagado, sem controle, e ele mostrou a transparência municipal como informação oficial contra as desinformações. E teve um alerta da Defesa Civil, né, sobre essas orientações também. Mas Santo André continua aí com o monitoramento em tempo real. Vamos acompanhar então o VT do prefeito Gilvan Ferreira no momento exato das coisas acontecendo e se resolvendo, e ele prestando conta com muita transparência para a população de Santo André, que eu peço para rodar agora na tela do download. Gente, prezando pela transparência, mostrando aqui, ó, Avenida Capitão Mário de Toledo. Há 1h30 aqui tinha ponto de alagamento, sistema de drenagem funcionando. Gente, prezando pela transparência, mostrando aqui, ó, Avenida Capitão Mário de Toledo. Há 1h30 aqui tinha ponto de alagamento, sistema de drenagem funcionando.
Então já normalizado. 40 milímetros de chuva em 20 minutos, né? Então uma grande chuva que não estava prevista, nuvens se formaram rapidamente, mas a cidade continua normalmente. A gente está lá com muitas obras ainda de infraestrutura, né? Os reservatórios que ainda não estão prontos, a gente está em obra, as bombas compramos para o piscinão. Então esse sistema de micro e macro drenagem que a gente tem trabalhado tanto para melhorar é muito isso, né? Essas chuvas de verão acabam acontecendo muito volume de água em pouco tempo, mas o sistema de drenagem funcionando para a cidade retomar rapidamente, que é o que está acontecendo. Então, cidade normalizada, sem nenhum incidente, e a gente continua aqui atento às próximas chuvas, porque o município de São Paulo tem uma grande chuva para chegar, não está prevista para cá, mas as equipes atentas aí para a gente retomar o mais rápido possível e a normalizar a cidade, né? Então a gente vê as mudanças climáticas estão aí, estão vindo, muita chuva, muito volume, mas o que vale é a capacidade de resposta de normalização da cidade, é isso que a gente tem feito. Um grande abraço e conta com a gente que a gente está atento aqui. 18 horas e 50 minutos, já que a gente falou de chuvas no ABC, tivemos que voltar a falar do ABC. Comigo aqui a Catherine Costa e o Felipe Baldez. Vamos falar da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, conhecida também como 8 de janeiro. Vamos começar com São Paulo, capital? Vamos lá, Gil. São Paulo, capital, será parecido com o dia de hoje, hein? Sol com muitas nuvens, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 19 graus e a máxima 31 graus. Muito bem, com as informações da Clima Tempo, Felipe Baldez traz agora a previsão para Guarulhos. É isso mesmo, em Guarulhos, a quinta-feira será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 19 graus e máxima de 29 graus. Kathleen, como é que fica o ABC na quinta-feira? O ABC, que compreende ali as regiões de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Amanhã será parecido com hoje. Sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima 19 graus e a máxima pode chegar a 28 graus. O Felipe conta como fica o Alto Tietê na quinta-feira. Para quem está no Alto Tietê, as cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz e Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. A quinta-feira também será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, nublado com chuva de manhã. À tarde com temporal e à noite chuvosa. Mínima de 19 graus e máxima de 29 graus. No Vale do Paraíba, a quinta-feira será como? Para as regiões de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal, amanhã será parecido com hoje. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima pode chegar a 19 graus e a máxima 30 graus. Choveu bastante, segundo o nosso representante do Litoral Norte, o Trevisão, jornalista de cobertura, mas ele disse que estava quente. Então vamos saber como é que fica a quinta-feira, Felipe, no Litoral Norte. No Litoral Norte, nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, a quinta-feira também será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. E como é que fica o Litoral Sul, Kathleen? Litoral Sul, para as regiões de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga, Gil. Amanhã será parecido com hoje. Sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Outra área de cobertura da Guardiã é Santa Catarina. Então vamos até Florianópolis para saber como é que fica a quinta-feira. Na capital catarinense, a quinta-feira também será bem parecido com hoje. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Perfeitamente. E para encerrar a previsão do tempo, a Kathleen traz como fica o Distrito Federal, Brasília. Previsão do tempo para Brasília, Gil. Amanhã será parecido com o dia de hoje, hein? Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. A mínima 18 graus e a máxima pode chegar a 26 graus.
Muito bem, essas foram as informações da Clima Tempo sobre a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 8 de janeiro. Bom, 18 horas e 54 minutos, o trânsito deve estar aquilo, né? Todo mundo voltando, ainda sem rodízio, tivemos problemas no transporte público. Vamos lá, Kathleen, começa com o trânsito, como é que ele tá? Inclusive, Gil, eu recebi aqui imagens da Zona Norte, caindo o mundo por lá, chovendo muito, agora. Muitos pontos de alagamento, mas vamos falar do trânsito aqui. A Zona Norte registra 122 quilômetros de lentidão, a Zona Oeste 110 quilômetros de lentidão e o Centro 79 quilômetros de lentidão. Já a Zona Leste 102 quilômetros de lentidão e a Zona Sul 109 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio segue suspenso até e volta no dia 12 de janeiro para as placas de final 1 e 2. Agora, falando da velocidade média dos ônibus nos corredores, vai de 17 km centro-bairro e 21 km bairro-centro. Tá certo. E eu tô até bocejando. Vocês estão falando de chuva, tardezinha, faltou um bolinho de fubá, um cafezinho, com café. A hora do café do download já foi, mas o verdadeiro café, aquele que solta o vapor. Ali. Meu Deus do céu, com essa chuvinha, quase 7 da noite. Eu, como bom piauiense, prefiro cuscuz. Nossa senhora. Aquele amarelinho, sabe? Amarelinho. Vamos lá, como é que tá o transporte público? Transporte público, todas as linhas do metrô operando normal. Linha verde para você ir para casa nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 15 prata e as linhas 4 amarela da via 4 e 5 lilás da via mobilidade. Na CPTM, todas as linhas também estão com operação normal. Mais cedo, lá no início da chuva, em na região do ABC, a linha 10 turquesa ficou interrompida entre as estações Utinga e São Caetano por conta de alagamento, mas agora, de acordo com o site da CPTM, a operação dos trens está normal. Então a linha 10 turquesa, a linha 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, operação normal. A linha 7 Rubi, também da TIC Trens, operação normal. E para finalizar, a linha 8 Diamante e 9 Esmeralda também, operação normal. Olha, eu vou fazer jus à defesa da catraca do metrô aqui da estação, ela está funcionando. Em 2026 está tudo funcionando. Também não tem quase ninguém. Quero ver a hora que o bicho pegar mesmo, que voltar todo mundo. Sim. Voltar à escola, né? Escola. Aí eu quero ver se a catraca aguenta. Vamos ver se quero suporta. ver se a catraca aguenta, que ela roda tanto que ela vai sair voando qualquer hora dali, de tanta gente que pega o metrô. Mas o metrô de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores locomoções e mais rápidas que a gente tem hoje aqui, mesmo com os ônibus, com os corredores e tal, ainda o metrô, pena que ainda é muito lotado, mas é uma questão também mais do usuário do que efetivamente, vamos sair em defesa também, não vamos só criticar, porque também os usuários às vezes não colaboram. Se você pegar às vezes determinadas linhas, é o povo que arrebenta tudo. Mas é isso. Obrigado, Kathleen, pela participação de hoje. Obrigado, Felipe Baldez, pela participação de hoje. Vocês foram fantásticos. Amanhã estaremos aqui novamente, no mesmo horário, no mesmo local. Exatamente. Amanhã eu estarei dos nossos estúdios no interior de São Paulo. Sim. E deixo para vocês o comando aqui da Avenida Paulista para conduzirem comigo mais um download da Notícia Segunda Edição. Tá certo? Perfeito. Perfeitamente. Aqui em São Paulo, o relógio marca 18 horas e virando agora 58 minutos. Ponto final. Ficamos por aqui, contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que estarão registrados no portal A Guardiã. Para se manter sempre por dentro da notícia, acesse nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Muito obrigado a toda a nossa equipe operacional de produção. Na transmissão, a Patrícia Viana, na mesa de som, Felipe Baldez, na produção, a Kathleen Costa. Participações dos jornalistas Francisco Trevisan, Ricardo Café, Giovana Iacovino, Gustavo Cópia, Brian Defendi e da Pietra Zabanin. Hoje tivemos também a participação do comentarista político Vinícius Pichuleco no quadro Política Brasil. Coordenação, Fabi Teixeira, direção-geral, Gabi Tricânico. E a você que nos acompanhou até agora,
pela rádio, por nossas multiplataformas e também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora que você está muito bem informado, aproveite bem o seu final desta quarta-feira. Bom descanso. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã com a Fabi Teixeira e o Gustavo Cópia no download da notícia primeira edição. E depois, às 5 da tarde, comigo e com toda a nossa equipe, estaremos de volta com a segunda edição aqui pela rádio Guardiã, AM 560 e em breve no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue agora com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal, até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.